Olá, pessoal. Antes de começar a gravação, eu só vou me apresentar um pouco. Eu me chamo Rafaela. Eu sou biomédica de formação, mas nunca atuei muito nessa área de biomedicina. Então, eu sou biomédica formada pela UFPE, mas atuo hoje como sanitarista. Fiz a minha residência em saúde coletiva pela Fiocruz, apesar de também ter feito um mestrado antes da residência na Federal. E desde que eu fiz a minha residência, eu só atuo nessa área de saúde pública. E aí hoje eu sou concursada do município de Paulista, atuo como sanitarista na gestão e também atuo como apoiadora institucional do Estado e dou aulas na pós-graduação e em faculdade. Dou aula na Unabuco, também dei aula na UPE, só que esse semestre eu não estou mais dando aula lá na Universidade de Pernambuco, estou só na Unabuco. E aguardando ser chamada no concurso da Federal para assumir lá. E aí, a disciplina que a gente vai acompanhar hoje é a disciplina de vigilância em saúde. E quando a gente fala de vigilância, a gente está falando de um mundo. Por quê? A vigilância, ela se divide em 4 vigilâncias: a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, a vigilância ambiental e a vigilância saúde do trabalhador. Então, cada uma delas é um mundo. A gente vai tentar abordar os pontos mais importantes e vai ter exercício relacionado aos tipos de vigilância. Os slides eu não vou ler tudo, nem vou falar tudo, ele vai ficar mais para vocês acompanharem durante os estudos de vocês em casa, ok? E quando a gente está falando de vigilância, esse mundo, antes da gente começar, só para a gente finalizar aqui no começo, tem aqui a minha rede social, que é o Instagram, o meu e-mail para vocês entrarem em contato caso tenha algum tipo de dúvida, e o canal do YouTube que vai estar lá as aulas que vocês estão acompanhando e também eu vou estar começando a colocar outros vídeos e outras aulas de outros assuntos que eu estou dando em outros locais. E aí, quando a gente fala de vigilância, a vigilância, eu gosto de dizer que ela é o maior legado que o SUS tem desde a época que o Brasil começou a se estruturar. Por quê? Antes do SUS, que foi praticamente todo o nosso período, a gente não tinha um sistema de saúde estruturado. A gente só tinha as ações de serviços de saúde que eram prestadas basicamente pelos serviços privados e durante muito tempo esses serviços privados nem existiam, eram certificados de misericórdia e a gente sempre teve um perfil de atuar como vigilância e vigilância sanitária, a questão da sanitária, a questão da inspetoria dos portos, da questão sanitária das cidades portuárias, porque usava muito a questão da economia. E aí, quando a gente teve o SUS em 1988, que o SUS é novo, só tem 33 anos, a gente também manteve lá um componente desse sistema que é a vigilância em saúde. Existem as vigilâncias mais famosas, acho que a mais famosa de todas é a vigilância sanitária, mas como eu já falei a vocês, existem 4 vigilâncias, certo? Cada uma com o seu propósito. Mas o que seria essa vigilância em saúde de forma geral? Os termos-chave, acho que esses 2 verbos é a observação e a análise permanente da situação de saúde de uma população. E essa vigilância, ela não atua sozinha e nem pode ser pontual. Como eu já disse, é permanente. Ele está lá sempre vigilante, sempre observando para que a gente possa identificar, por exemplo, essa situação que a gente teve do boom de casos do novo coronavírus. Ou a gente identificar qual será o caminho que iremos percorrer na curva epidemiológica que tanta gente fala. Então, é uma observação e análise permanente da situação da saúde de uma população. Ele não olha o indivíduo, ele olha a população. E ela não anda só. Ela tem que se articular. Então, ela articulando-se em conjunto de ações destinadas a controlar determinantes riscos e danos à saúde de populações que vivem em determinados territórios. Esse termo determinantes, riscos e danos,
eles vão estar muito presentes e determinam dois tipos de vigilância principais: a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária. Porque quando a gente fala de saúde hoje, a gente fala de determinantes sociais, é uma determinação social. E quando a gente fala de riscos da saúde, identificar riscos e danos, a gente está falando da vigilância sanitária. Mas aí a gente não só identifica isso em relação à população, a gente pode identificar uma população que seja a população no ambiente de trabalho, por exemplo, é a vigilância em saúde do trabalhador. E sempre um determinado território, garantindo-se a integralidade da atenção, porque o SUS, como ele faz parte do componente do SUS, ele visa um dos principais princípios do sistema, que é a integralidade, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde. Para a gente inferir sobre o coletivo, a gente faz a visão individual, mas sempre inferindo sobre um coletivo, certo? Então, para gravar os termos principais de vigilância, pode gravar essas palavrinhas-chave: observação e análise permanente dos determinantes, riscos e danos à saúde de uma população. Ok? E aí, quais são os componentes dessa vigilância? Como elas são divididas, cada uma vai tratar de uma coisa. A epidemiológica vai ficar monitorando as doenças, os agravos. A sanitária vai ficar monitorando os espaços que trazem risco à saúde, ou as atividades que trazem risco à saúde. A ambiental, ela monitora mais a questão dos vetores, do ambiente físico em si, e a saúde do trabalhador, ela monitora essa questão epidemiológica e sanitária dentro do ambiente de trabalho. Então, esse conceito de vigilância, ele inclui a vigilância em controle das doenças transmissíveis e dos agravos de doenças não transmissíveis. Isso seria a vigilância epidemiológica. Também a gente poderia indicar um componente que chama a vigilância da situação de saúde, a vigilância ambiental, a vigilância em saúde do trabalhador e a vigilância sanitária. Lembrando que quando a gente fala de epidemiológica, hoje a gente trabalha com doenças transmissíveis e doenças de agravos não transmissíveis, porque o nosso perfil epidemiológico é justamente esse. A gente tem doenças como tuberculose e hanseníase que ainda matam, e a gente lida com depressão, acidente de transportes, hipertensão, diabetes, que são doenças de agravos não transmissíveis. E onde deveriam ser desenvolvidas as ações de vigilância em saúde? Elas têm que estar inseridas em todos os níveis de atenção. Se ela visa a integralidade, ela tem que estar inserida em todos os níveis de atenção. Como vocês devem saber, os níveis de atenção do Sistema Único de Saúde, a gente considera atenção primária, média complexidade e alta complexidade. Não adianta ficar achando que só faz vigilância epidemiológica na atenção primária. A gente tem que fazer vigilância nos 3 níveis de atenção, porque visa a integralidade. Então, a vigilância epidemiológica está presente na atenção primária muito forte, como está presente também na média complexidade. A sanitária está presente na média complexidade, mas também pode estar presente na unidade básica de saúde na atenção primária. E por aí vai. Vai seguir os princípios que o SUS leva, minha gente, que é essa questão da integralidade, da universalidade e da equidade. Lógico, cada uma vai usar suas ferramentas, e essas ferramentas estão presentes nas equipes de saúde da atenção primária, por exemplo, como nas ferramentas das equipes dos hospitais, das policlínicas, dos outros estabelecimentos e componentes de uma rede de saúde. Mas o que eu quero que vocês guardem aqui da palavra-chave é que essa vigilância ela não é exclusiva de um nível de atenção. Ela deve ser executada, seja ela qual for, das 4, em todos os níveis de atenção. E aí, essa vigilância em saúde e todas as suas subdivisões seguem algumas diretrizes, como está dizendo aqui no finalzinho do slide. E essas diretrizes seriam quais? Elas precisam compatibilizar ou fazer a compatibilização dos territórios de atuação das equipes com a gradativa inserção das ações de vigilância em saúde nas práticas da equipe de saúde da família. A gente tem 2 profissionais que são bem importantes na atenção primária, que é o agente comunitário de saúde e o agente de combate a epidemias. Só que, para conseguir fazer essa inserção e essa integração
dos agentes de combate a epidemias com os agentes comunitários de saúde é uma das coisas mais difíceis e um dos maiores desafios que a gente tem hoje no Sistema Único de Saúde, porque são agentes que cada um tem a sua atividade, mas trabalham e deveriam trabalhar juntos, inseridos dentro da saúde da família, que conta como uma equipe só. Então, isso é um dos principais desafios dessa diretriz. Também seria a diretriz da vigilância em saúde como um todo, o planejamento e a programação integrada das ações individuais e coletivas, o monitoramento e a avaliação integrada. Veja que ele usa muito o termo dessa questão do integrado, mas na prática o que a gente vê muito é que a gente não consegue integrar a vigilância aos outros pontos de atuação da Secretaria de Saúde ou aos outros pontos de atuação dos serviços de saúde na ponta como um todo. E essa questão do monitoramento e avaliação é um processo complicado também, porque a gente não costuma muito monitorar e muito menos o anterior, que é planejar. Na prática, a gente vive só apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio. Então, fica bem complicado de conseguir fazer realmente na prática essas diretrizes funcionar. Uma outra diretriz da vigilância em saúde seria a reestruturação dos processos de trabalho com a utilização de dispositivos e metodologias que favoreçam, mais uma vez eu uso o termo, a integração da vigilância, da prevenção, da proteção, da promoção e atenção à saúde, tais como linhas de cuidado, clínica ampliada, apoio matricial, projetos terapêuticos e protocolos, entre outros. Então, a vigilância ela tem que estar integrada e inserida em todos os processos. Se vocês lembrarem ou lerem a Lei 8080, vai lá que o SUS são ações de serviços de saúde para promoção, proteção e recuperação. Então, o SUS é da vacina ao transplante, ele está em todos esses processos, em vários equipamentos e estruturas físicas, como os CAPs, as residências terapêuticas, a figura do NASF, que fica dentro da saúde da família, as equipes de saúde da família, as policlínicas, as farmácias, os hospitais, as clínicas. E a vigilância ela tem que estar presente em tudo isso, desde a promoção até o nível mais alto de atenção à saúde, porque ela visa a integralidade das ações. E outro ponto, outra diretriz, seria a educação permanente dos profissionais de saúde com abordagem integrada nos eixos da clínica, vigilância, promoção e gestão. Esse processo de educação em saúde, ele deve ser permanente, continuado. E aí essas ações de vigilância também devem estar inseridas nesse processo de educação em saúde e inseridas de forma, mais uma vez o termo, integrada. Veja que em todas as diretrizes ele usa o termo integrado. E lembre-se que, na prática, esse é um dos maiores desafios que a gente tem na vigilância. E aí a primeira vigilância seria a vigilância epidemiológica. De forma bem direta, acho que a gente está falando agora, essa vigilância epidemiológica ela tem umas palavras-chave, que são fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva. A epidemiologia vem do termo de estudo daquilo que afeta a população. Então, essa vigilância epidemiológica, ela tem que identificar fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva. Exemplo, pessoas que moram em situação de que a moradia delas tem esgoto correndo na porta da casa, ou que não tem saneamento básico, um fator determinante e condicionante é essa falta de saneamento básico, elas estarem mais propensas a pegar leptospirose, por exemplo. Ou então, mulheres que moram em bairros de menor classe ou com menor renda, tem um maior índice de zika na gravidez, porque tem mais mosquito da dengue, o Aedes aegypti, é ele que transmite o vírus da zika. Então, essa vigilância epidemiológica, ela fica o tempo todo, tentando identificar esses fatores determinantes e condicionantes. E a gente trabalha fatores determinantes e condicionantes porque a vigilância em saúde, como está inserida dentro do SUS, ela enxerga a saúde como uma determinação social. E ela é uma das mais importantes, porque ela é essencial para um gestor planejar. Porque é ela que vai dizer a gente quais são as principais doenças que afetam aquela população, quais são os principais agravos, se afeta mais o sexo masculino, se o sexo feminino. Se existe um fator determinante que faz com que aquela doença ou agravo seja maior em um determinado bairro, ou em outro bairro, ou em outro território. Então, ela é uma das mais importantes. Trabalha muito com a notificação, que a gente fala já já.
A vigilância sanitária, a palavra-chave dela é riscos à saúde. Ela é aquela vigilância que ela vai tentar eliminar, diminuir ou prevenir os riscos da saúde. E esses riscos à saúde podem estar em qualquer lugar. Então, ela vai fazer esse tipo de abordagem na produção e circulação de bens e na prestação de serviços de interesse à saúde. Uma clínica de estética corre risco à saúde. Um mercado é um risco à saúde. Uma empresa de produção de biscoitos é risco à saúde. Então, a vigilância sanitária é uma das mais conhecidas. Ela trabalha muito com uma coisa que é aquela questão da licença. A licença sanitária. A licença da vigilância sanitária. Qualquer estabelecimento ou qualquer serviço que possa provocar riscos à saúde, ele deve ter uma vara da vigilância sanitária, porque ele deve seguir as regras que a vigilância define, ou a Anvisa, ou as portarias e resoluções do Ministério da Saúde definem para cada tipo de estabelecimento. A ambiental é aquela que está mais realmente ligada ao ambiente. Então, ela identifica fatores determinantes e condicionantes do ambiente que possam interferir na saúde humana. Então, ela vai estar aquela relacionada ao controle da qualidade da água, do ar, do solo, substâncias químicas, acidentes com produtos perigosos, fatores físicos do ambiente, fatores do ambiente de trabalho, que vai estar incluído na saúde do trabalhador. Então, é aquela que fica mais relacionada mesmo ao ambiente. E a vigilância em saúde do trabalhador, basicamente, é pegar a epidemiológica, pegar a sanitária, pegar a ambiental e jogar tudo para o ambiente e para o ambiente de condições de trabalho. Na prática, está longe de uma equipe de saúde do trabalhador trabalhar dessa forma. Na prática, mais a gente usa mais o médico do trabalho ou de saúde do trabalhador como um médico clínico que a gente vai pular a fila de espera do SUS. Mas ela tem a proposta de identificar fatores determinantes e condicionantes, identificar riscos à saúde e fatores ambientais físicos dentro do ambiente e nas condições de trabalho. E por ser uma vigilância, ela trabalha naquelas diretrizes, na diretriz de promoção, de proteção, de recuperação, de educação. Mas na prática, está muito longe ainda de a gente ter esse tipo de trabalho. E aí a gente vai falar agora mais especificamente um pouquinho de cada uma. A epidemiológica, ela vem da palavra epidemiologia. E essa palavra epidemiologia é o estudo daquilo que afeta a população. Ela é uma ciência que estuda o processo de saúde e doença. E esse processo de saúde e doença é aquele processo, são as teorias ou paradigmas que explicam como é o processo da gente ficar doente, da gente ficar saudável. Já houve uma época que a gente achava que ficar doente era um castigo de Deus, ou então os maus espíritos. Até chegar um momento que chega uma época que a gente acha que doença é determinação social, é ter acesso à moradia, à renda, à alimentação, à educação, e tudo isso aqui influencia. Então, se eu enxergo saúde de uma forma de determinação social, é muito mais ampliado o meu conceito, então fica muito mais difícil de eu atuar. Mas se eu enxergo saúde só como um castigo, é o rezar. Se eu enxergo saúde como uma unicausalidade, é só eu focar naquela causa. Então, ela estuda esse processo de saúde e doença, identificando esses fatores determinantes e condicionantes das doenças e os agravos. E aí, só para resumindo, a epidemiologia é o estudo daquilo sobre o que afeta a população de um determinado território. Certo? Então, a gente vai entender os fatores determinantes e condicionantes das doenças e dos agravos de uma determinada população em um determinado território. E aí, sempre que a gente fala de epidemiologia, a gente sempre fala de um cara chamado John Snow. Ele é considerado o pai da epidemiologia e ele fez um estudo muito interessante da cólera em Londres. Para a gente hoje pode parecer a coisa mais óbvia, mas para eles na época que não tinha muita tecnologia e ciência desenvolvida, foi uma visão muito importante. Então, basicamente, ele foi estudar os casos de cólera.
E ele tinha lá Londres. E ele começou a fazer o registro dos óbitos por cólera lá no mapinha. Ele começou a registrar esses óbitos de forma ilustrativa. E depois ele fez a correlação de que muitos óbitos, ele colocou as fontes de água, de onde partiam as fontes de água para Londres. E ele percebeu que muitos óbitos estavam especificamente mais próximos de uma fonte específica de água do distrito de Londres na época. E aí percebeu-se que, e fez a primeira correlação de que a cólera poderia estar relacionada à água contaminada, porque aquela água estava contaminada. Então hoje pode parecer uma coisa muito simples, mas para eles naquela época foi uma descoberta ótima, porque não se tinha muito conhecimento de como era essa transmissão, de como era o processo de saúde-doença da cólera. Então ele é considerado o pai da epidemiologia. E aí, essa epidemiologia, que é a base da vigilância epidemiológica, ela é usada para a gente fazer diagnóstico em saúde, para a gente fazer vigilância epidemiológica, para a gente fazer avaliação de programas de intervenções e para a gente fazer pesquisa. Então, ela é uma ciência muito importante, é uma ciência muito bonita e que ela é utilizada em várias outras áreas, mas ela é a base da vigilância epidemiológica. Quem trabalha com vigilância epidemiológica trabalha com notificação de casos, trabalha com busca ativa em território, trabalha com investigação de casos, investigação de óbito, trabalha produzindo gráficos, tendo que lidar com sistemas de informação, tabelas. Então, ela é uma ciência que ela realmente é a base da vigilância epidemiológica. E quando mais uma vez eu digo, falou em vigilância epidemiológica, a gente vai identificar aquilo que afeta a população de determinado território. E como a gente entende saúde hoje como um conceito ampliado, então a gente vai identificar os fatores condicionantes e determinantes da saúde naquela população. Certo? Então, basicamente, essa vigilância epidemiológica se fez no começo por doenças transmissíveis, porque eram as principais doenças que afetavam a população. Muita gente morreu de epidemias e doenças infecto-contagiosas, como peste, cólera, tuberculose, a lepra, que é a hanseníase, que não pode mais chamar de lepra. E aí, malária, varíola, mas as coisas vão evoluindo e a gente também hoje passa a fazer vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis e das doenças de agravos não transmissíveis. E o termo base da palavra vigilância é vigiar, olhar, observar e conhecer. Então, a vigilância epidemiológica ela vai vigiar, olhar, observar e conhecer os fatores determinantes e condicionantes das doenças de agravos, doenças transmissíveis e doenças de agravos não transmissíveis de uma determinada população em um determinado território. E aí, hoje, a gente tem, desde 1975, antes do SUS, que o SUS é de 88, foi criado o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. E esse sistema, ele sobrevive até hoje, certo? É importante a gente dizer que 75 é bem antes do SUS. O SUS só vem em 88 e na lei 88, com a Constituição, ele prevê lá que as competências do SUS da vigilância epidemiológica sanitária incluem a vigilância em saúde do trabalhador. E na lei 880, que é a principal lei do Sistema Único de Saúde, junto com a 842, é onde a gente traz um conceito, né, do que é vigilância epidemiológica para o Sistema Único de Saúde, que é onde a gente vai atuar e vai trabalhar. E esse conceito, ele reforça essa ideia de que é detectar, ou como a palavra traz, vigiar, conhecer, olhar, observar, fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva de uma população em um determinado território. E a finalidade da gente conhecer isso é a gente recomendar medidas de prevenção e controle das doenças e agravos. A vigilância epidemiológica está sendo muito importante agora, por exemplo, nesse momento da pandemia do coronavírus. É porque ela que está ligada e vigiando o tempo todo o número de casos, tentando analisar os casos e inferir se acontece mais em homem, se acontece mais em mulher, se o mais novo morre mais, se o mais jovem pode morrer, se o mais jovem consegue ter algum tipo de agravo diferente do que o mais velho. Então, ela é muito importante, porque dependendo dela, que ela vai prever, por exemplo, com as suas estatísticas, onde vai ser o pico da curva epidemiológica. Então, ela é aquela que vai ajudar o gestor a planejar,
é aquela que vai gerar informação. É aquela que vai gerar informações sobre a realidade para formar para a gente, como gestor, saber como intervir, como também fazer avaliações, certo? Então, a finalidade principal da vigilância epidemiológica é recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos, porque a gente não trata mais só doenças transmissíveis ou não transmissíveis, a gente trata doenças e agravos. Quando eu falo de agravo, eu falo de acidentes, transporte, violência. E a vigilância trabalha muito na proposta do ou da população. A gente vai falar do indivíduo, mas a gente quer inserir sobre a população. Então, ela trabalha com diagnóstico de saúde usando indicadores epidemiológicos. Já se a gente fazia a visão apenas do indivíduo, a gente iria trabalhar com indicadores clínicos. Quando a gente fala na população e a gente trabalha com a epidemiologia, a gente ia, em vigilância epidemiológica, a gente fazer propostas de ações de promoção e controle a serem realizadas pelos diversos serviços, como, por exemplo, na pandemia, todos os estados e municípios estão seguindo as recomendações do Ministério da Saúde para fazer quarentena, para fazer isolamento social, agora para a população usar máscara de pano, e por aí vai. E por aí vai. E já, se a gente tivesse uma visão individual, a gente fazia só intervenções e propostas terapêuticas individuais. E não conseguiria fazer uma avaliação efetiva das ações, porque a gente estava focando apenas nos indivíduos. E cada indivíduo pode ter uma resposta diferente, ou sinais e sintomas diferentes. Apesar de que uma doença, ela tem aquele padrão de sinais e sintomas. Mas a epidemiológica ajuda a população e trabalha com indicadores epidemiológicos. A gente vai falar de alguns deles já já. E aí, uma das características da epidemiologia, que é a base da vigilância epidemiológica, é que todos os achados devem ser referidos à população, como a gente está vendo aqui. Eu preciso falar da população e não especificamente do indivíduo, mas para poder eu referir a população, eu também tenho que olhar os indivíduos. Uma das características também é que as doenças e os problemas de saúde eles não ocorrem ao acaso. Existe um fator determinante, existe um fator condicionante, existe uma causa e cabe à vigilância epidemiológica observar esse tipo de processo. Fatores causais estão associados no nível populacional com a ocorrência de doença. O conhecimento epidemiológico ele é essencial para a prevenção de doenças. A maior parte do conhecimento sobre casos de doenças deriva de estudos epidemiológicos. Então, a epidemiologia ela é linda e ela é a base da vigilância epidemiológica, certo? Ela trabalha com doenças transmissíveis e ela trabalha com doenças não transmissíveis, doenças emergentes e doenças reemergentes. A gente vive aqui nesse termozinho, transição epidemiológica. Já existia um tempo que a gente trabalhava muito e só tinha um perfil de doenças transmissíveis ou infecto-contagiosas. Depois começou a passar o tempo e a gente passou a ter aquelas doenças da modernidade. Mas a gente ainda existia e coexistia com doenças transmissíveis e doenças da modernidade. E essas aqui matavam mais. Mas aí chegou um tempo que as doenças da modernidade ficaram muito maiores do que as doenças transmissíveis. Mas as doenças transmissíveis não pararam de existir. As doenças transmissíveis continuam existindo. Então, hoje no Brasil, no Sistema Único de Saúde, a gente tendo que trabalhar com doenças infecto-contagiosas, que basicamente acabariam com elas se tivesse saneamento básico, como a gente também trabalha com doenças não transmissíveis e agravos, como hipertensão e diabetes, que o paciente ele é crônico, ele fica utilizando o sistema durante todo um período, e cada vez mais ele utiliza o sistema e os seus componentes. Infelizmente, a gente ainda lida com esses dois perfis de doença, que para tratar deles é diferente. Doenças emergentes e doenças reemergentes. Doenças emergentes são doenças novas. O coronavírus, por exemplo, é uma doença nova. O Covid-19 é um vírus novo, é uma doença emergente. Doenças emergentes são aquelas doenças que já são conhecidas, mas que haviam sido controladas, mas elas voltam a aparecer. O sarampo, por exemplo, é uma doença reemergente. São doenças que estavam controladas com vacina, são doenças que a gente conseguiu controlar porque a maioria delas
É por vacina ou porque a gente conseguiu entender melhor a cadeia de transmissão e atuou de forma mais efetiva, mas por algum motivo elas voltam a aparecer. Febre amarela também. E todas essas doenças que a vigilância epidemiológica trabalha, quem trabalha com vigilância epidemiológica trabalha muito com um sistema que é um dos mais importantes de informação, e o SUS ele tem vários. Mas um dos sistemas que é o mais importante é o sistema de informação de agravos de notificação. E esse sistema trabalha com notificação compulsória. Por quê? Não dá para a gente medir saúde. Medir saúde é muito difícil. Então, a gente vai medir doença para tentar inferir sobre a saúde. Mas também não dá para a gente ficar monitorando toda hora todas as doenças. Por isso que existe uma notificação compulsória. Por isso que existe uma lista de notificação compulsória. E essa lista de notificação compulsória, ela contém lá diversas doenças de que se suspeitou que a pessoa está com um caso daquela doença, o profissional de saúde ou a população em geral deve notificar. E essas doenças elas são inseridas por diversos fatores: magnitude, potencial de disseminação, transcendência, vulnerabilidade, compromissos internacionais. Para uma doença entrar na lista, ela pode ter um ou mais de um desses fatores. E depois que ela entra na lista, é criada para ela uma ficha de investigação, porque cada doença tem especificamente seus sinais, seus sintomas, seu comportamento. E aí, se no meu bairro, por exemplo, tiver um caso suspeito de tuberculose, tem que notificar a equipe de saúde. Quando a equipe de saúde notifica, a equipe da vigilância epidemiológica vai ficar responsável por ir investigar essa notificação. Então, ela que está aí, ó, ligada o tempo todo, ela que está vigilando o tempo todo. Porque quando ela recebe a notificação, ela liga um alerta de que alguma coisa está acontecendo. E ela tem que ir lá investigar. Mas não dá para fazer isso com todas as doenças. Então, a gente elencou uma lista das doenças mais perigosas, entre aspas. Mas essas doenças entram quando elas entram nesses critérios. Não necessariamente tem que ter todos os critérios. Certo? E aí essa lista vocês podem olhar na internet, ela tem notificação compulsória imediata, notificação que é a notificação das equipes, tem que ser semanais. E aí tem diversas, tem botulismo, tem dengue, coqueluche, hanseníase, as hepatites, poliomielite, que a gente praticamente erradicou, peste, a gente também já tem violência como notificação compulsória. Então, essa notificação compulsória, ela é a base do sistema que a vigilância epidemiológica mais usa, que é o sistema de informação de agravo de notificação, que é o SINAM. E desse sistema, a gente consegue ter informações das principais morbidades que afetam uma população. Aqui está a cara do SINAM. Quem alimenta esse sistema é as equipes de vigilância epidemiológica, mais uma vez, com as fichas de notificação. E depois que ele é notificado no sistema, cada notificação de determinada doença vai ter uma ficha de investigação. E essa investigação ela é feita para cada doença com suas características de forma diferente. E também com esse sistema, a gente pode tabular diversas informações e calcular diversos coeficientes de morbidade. Lógico, não é o único sistema, porque quem trabalha com epidemiologia e como está aferindo aferindo dados de uma população, ele vai ter que trabalhar com dados demográficos e não vai usar só o SINAM para fazer o cálculo dos coeficientes. Mas, basicamente, o SINAM ele é o coração da vigilância epidemiológica. E como tinha lá no slide, ele foi muito antes do Sistema Único de Saúde, porque a gente sempre teve esse perfil de estar usando muito a vigilância nas ações de serviços de saúde do Brasil. E aí, não só como o SINAM, mas também a gente pode usar o SINAM, o SIM, o SIS pré-natal, o SINASC, o SISVAN, o SISGRIPE, porque a vigilância comunitária sobre morbidade, ela vai ter que pegar dados de vários outros sistemas de informação
para poder aferir sobre mortalidade infantil, para poder aferir sobre principais causas de mortalidade infantil, aí tem que pegar as pessoas, os nascidos vivos. Para poder aferir sobre pré-natal, tem que pegar dados de pré-natal. Para poder aferir sobre mortalidade, eu vou precisar de dados dos óbitos. Então, ela vai usar diversos outros sistemas. E com ela, a gente também pode calcular diversos indicadores. Indicadores de mortalidade, indicadores de morbidade, que a gente também pode utilizar. E os principais indicadores de morbidade, a gente vai falar já já, são incidência e prevalência. Mas de mortalidade, quando a gente está falando de morte, a gente pode trabalhar diversos indicadores. Indicador da mortalidade geral, mortalidade por causa específica, por sexo, por idade, mortalidade infantil, neonatal, e cada um indicador desse, ele é importante para indicar a situação de saúde dessa população. E também é importante para fazer esse diagnóstico de saúde e fazer com que o gestor possa planejar e a gente propor medidas e recomendações para prevenir as doenças e os agravos. E quando a gente fala muito também de vigilância, se vocês quiserem dados de indicadores de saúde da população e como construí-los, um sitezinho muito interessante que vocês podem olhar é o site da RIPSA, que é uma rede internacional de informações para a saúde. Aí você consegue pegar dados, acesso a banco de dados, tabular informações. Outro também muito importante que a galera pode utilizar para fazer esse tipo de informação é o TabNet DataSUS, do Ministério da Saúde, e o TabWin, que seria esse DataSUS instalado no computador. Infelizmente, só pega no Windows, não trabalha no MacBook, mas se você não conseguir utilizar no computador, você pode acessar lá o DataSUS e pega as informações de morbidade, mortalidade, pode calcular causas externas, quais as principais causas e por aí vai. A epidemiologia é um mundo e você pode fazer muita coisa com ele. Como a aula foi de 40 minutos, nos próximos slides eu vou falar sobre as principais medidas de frequência, porque vai estar relacionado a um exercício, e depois eu falo da vigilância sanitária ambiental de saúde do trabalhador. A ambiental e saúde do trabalhador, elas são um pouquinho menores, mas aí a gente continua já já no próximo vídeo.